noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Hoje é um dia magnífico aqui para o Brasil, e hoje é o dia da bandeira do Brasil. Eu olhei hoje no Facebook, tem uma comunidade com 11.200 pessoas, o programa Vida Inteligente, eu tenho meu perfil com 5.000, eu tenho uma outra comunidade no meu nome, porque já estourou o limite, e eu não tinha, no final da tarde, foi proposital, cerca de 2, 3 horas da tarde, pelo menos no meu perfil e na comunidade, ninguém tinha feito alusão ao Dia da Bandeira Nacional. Isso é uma coisa séria, isso é um absurdo na minha opinião, é uma crítica construtiva que eu estou fazendo. Todos vocês sabem que eu sou grego, né? Eu fui criado aqui no Brasil, amo esse país, amo o país que eu nasci também, e eu acho que essas datas são muito marcantes e deveriam ser festejadas. Que afinal a bandeira que representa o seu país, essa coisa, então tinha que ser lembrado pelas escolas, não sei, pode até ter sido lembrado nas escolas, mas infelizmente, aí à tarde eu postei, fiz uma alusão, coloquei a letra do hino à bandeira, coloquei a bandeira e aí todo mundo começou, puxa mesmo, é mesmo, que bacana, viva o Brasil! Então, puxa vida, a gente não pode se esquecer disso. 7 de setembro, 15 de novembro, que passou despercebido também, né? Infelizmente. Na Grécia, no país que eu nasci, ali tem umas coisas interessantes. É diferente, cada país é diferente, né? Mas todas as escolas, já disse isso aqui, vou repetir. As aulas, os pais, alunos e professores ficam parados antes das aulas, é entoado o hino nacional grego, obrigatoriamente todos os dias. E ao final do hino nacional grego, eles, por ser um país ortodoxo, eles rezam o Pai Nosso também. Então, mas eles não fazem isso como um negócio decorado. É uma coisa que as pessoas sentem, o patriotismo, estão enaltecendo o seu país, cantando o hino do seu país e enaltecendo o Deus Criador e que protege todo mundo. Então, tá aí, parabéns meu Brasil, parabéns bandeira maravilhosa e que a gente possa realmente ser o celeiro da futura civilização. Bem, lembrando também que dia 5 de dezembro próximo, Jorge Antônio Ouro, meu querido amigo e irmão, vai estar em São Paulo fazendo o terceiro encontro Mosaicos do Novo Ciclo. Vai ser lá no Hotel Pestana, na esquina da Brigadeiro com a Tutóia, das 9 da manhã às 5 da tarde. Você pode contatar, tem pouquíssimas vagas, o espaço é limitado, acho que é 300 pessoas, tem pouquíssimas vagas ainda. Você escreva para deliadamata@hotmail.com, está aí embaixo aí que você está vendo agora. E o evento é organizado pelo Márcio Cambaúba e pela Délia da Mata. Aproveite, vocês vão passar um dia maravilhoso com esse meu querido amigo e irmão Jorge. Pois bem, hoje eu recebo com grande alegria. Esqueci alguma coisa, Fernando? Workshop? De quem? Da Cristina? Calma, depois nós vamos colocar. A Cristina está chegando, nem apresentei ela ainda. Já estou do lado. Já está lá. Então, mas hoje, olha que alegria, vocês estão vendo que está aqui do meu lado, né? Estou super feliz de receber a Cristina Cairo, né? Obrigada, muito obrigada. Porque a gente tem, é interessante isso aqui, você deve saber melhor do que eu, né? Até nós falamos num programa recentemente aqui, falamos sobre essa afinidade, ligações espirituais, né? Afinidade, que a gente não entende. Eu olho para você olha para mim, a gente simpatiza um com o outro, ou então a gente acha que já esteve em algum lugar, mas não interessa isso aí. Tem coisas que realmente a gente... A frequência é igual, deve né? Ser, então, deve ser. Então, são coisas graças à minha intuição, ou seja lá o que for, eu tenho trazido aqui pessoas que me fazem um bem-estar danado, né? E também para as pessoas que estão assistindo. Você é uma delas, e quando eu fiz a mala direta anunciando que você viria, puxa, foi uma alegria incrível. Nossa, eu agradeço, então, inclusive eu quero até falar para o seu público querido, né? Eu quero te agradecer, assim, para o mundo inteiro saber a importância desse programa. Foram o quê? Foram 2 anos atrás? Agosto de 2013 você esteve aqui. Então, aí, de repente, fizemos uma amizade linda com uma pessoa de Portugal, o Ricardo Vieira, que tinha assistido o seu programa. Isso. E ele promoveu um curso lá em Portugal e ele nos levou para Portugal para atender aos portugueses com a linguagem do corpo, graças ao seu programa. Que bacana, tá vendo? Abriram. Muito obrigada. E eu fico super feliz. E tomara que você abra outros caminhos, né? Se Deus quiser. Porque o que você traz, o que você leva, é coisa boa, né?
é saúde, é coisa boa para o próximo, isso é muito importante. Cristina, e o mais bacana disso, porque era uma mulher de televisão, né? Então é melhor ainda, então, não precisa nem instruir, olha para a câmera, olha para mim, tudo isso aqui, então nós estamos em casa. Já pus a pilha no meu aparelhinho. Ela mesma, pois é, ninguém precisou nada, já sentou aqui, já foi tudo. A Cristina está aqui para um workshop, nós vamos falar mais para frente, e eu quero só fazer a chamada para aquelas pessoas que não recebem a nossa mala direta. Então vocês vão saber agora qual é o tema que nós vamos usar hoje, né? Nós vamos falar sobre harmonizar a criança interior. E eu já tenho um monte de pergunta, né? Oba, vamos lá. Adorei isso aí. Legal, legal. Então a mala direta constituiu no seguinte: muitas das nossas dificuldades emocionais, se não todas, têm origem na infância, e todas as emoções e sentimentos que nos marcaram estão registrados em nosso subconsciente. Isso significa que, mesmo adultos, nosso comportamento é regido pela ótica da criança. Isso afeta diretamente nossos relacionamentos pessoais, profissionais e afetivos. Redescubra a sua individualidade retirando as máscaras que nos distanciam do nosso verdadeiro eu. Como? Daqui a pouco nós vamos falar. Harmonizar esta criança é um passo fundamental para o nosso equilíbrio interior e dos nossos filhos. Nossa convidada é a Cristina Cairo, que vocês estão sabendo. Cristina, a criança interior é uma coisa interessante. Você vai já abrir, eu achei muito interessante o tema, e eu já pergunto, eu vou aproveitar, né? Quem mais aprende nas minhas entrevistas sou eu. Isso é. Eu sou uma pessoa com 64 anos, mas eu sou uma criança. Legal. Eu me sinto uma criança. Às vezes eu me questiono, é verdade, eu falo ao vivo, não tenho problema nenhum em dizer isso. Às vezes eu me questiono, eu falo, como é que pode um homem de 64 anos ter esse jeito infantil da criança mesmo, porque eu sou alegre, eu sou brincalhão, eu sou palhaço, eu me sinto bem dessas coisas. Às vezes eu questiono, será que a pessoa sendo assim, ela deixa de ser levada a sério? Como é que a sociedade vê, né? Porque a sociedade é muito, muito crítica, né? Mas o Grego, é muito engraçado isso. Até a criança, a pequena criança, sim, ela tem uma criança interna. Então, assim, muitos pais têm dificuldade de lidar com as crianças porque não sabe fazer a criança ser criança. Uma coisa muito importante que todo mundo deveria fazer, até uma PNL, uma ressignificação, de 0 a 3 anos de idade, é o tempo que se forma a estrutura da personalidade de todos nós, né? 0 a 3. De 0 a 3 anos. E é o pior momento dos pais. Então vamos dizer assim, acabou de nascer o nenezinho, já é um momento muito difícil. Por mais que os pais tenham amor um pelo outro, é muito cansativo, acorda toda madrugada, às vezes o marido não colabora, a mulher tem mágoa do marido nessa hora. Isso. Então isso assim, ou o marido até colabora, mas ele tem que acordar cedo no dia seguinte, os dois estão muito cansados, e tudo isso que o papai e a mamãe vão emanando, mesmo sem demonstrar muito, a criança está captando. Nos chips lá dentro, né? Nas células, está captando aquilo, mesmo à distância. O que nós carregamos para a nossa vida adulta? De 0 a 3 anos é o principal. Às vezes tem mamãe que está grávida, né? E papai trai contra a mulher. Ixi, um exemplo. Disso, A mamãe sente, ou mamãe sabe, fica magoada. Inconsciente da criança, já pegou aquilo. Um dia, essa criança nasce, está tudo bem, os pais estão juntos, a criança cresce, uma menina, por exemplo, ela cresce e ela não confia em homem nenhum. Ela acaba atraindo homens que traem. Aí chega um psicólogo, uma psicóloga, né, e fala assim, você está seguindo o modelo dos seus pais, você está atraindo o modelo. Ela vai dizer, imagina, nunca papai traiu mamãe, eu nunca vi, nunca soube, só que está no inconsciente dela. Muita coisa que, por mais hipnose que faça, regressão, terapias, e a pessoa não está melhorando, pode procurar de 0 a 3 anos. Tem um exemplo que eu vou dar também uma dica, tanto para você quanto todo mundo que está assistindo agora. Pega uma foto sua, sim, de pequenininho, no máximo até 3 anos de idade. Eu tenho. Ótimo. Até no Facebook eu postei. Beleza. Aí você põe na sua carteira. Durante 3 meses, que é um ciclo, você vai olhar para o Greguinho. Isso. Bonitinho. E você vai falar para o Greguinho,
como se ele fosse teu filhinho querido, o mais amado. E você vai dizer para ele o quanto você o ama, o quanto que você vai proteger ele dessa vez, que você nunca vai deixar ninguém magoar ele, que todas as mágoas que ele tem de papai e de mamãe podem desaparecer porque você assumiu ele agora e você vai cuidar dele com carinho. Diga que o ama, diga que ele pode confiar em você e guarda. Todo dia tenha um momento com essa criança, você vai surtar. É inacreditável. Sério mesmo? É sério. A sua criança interna, ela vai começar a entender que você está falando com ela. E você está se amando. E você está suprindo todas as faltas de pai e mãe do mundo. Frustrações, indignações começam a desaparecer. Dá para trabalhar perdão nisso? É o perdão que acontece. É mesmo? É o fato, é o perdão que acontece. Por que uma pessoa não perdoa? Porque ela não se sente amada, ela não se sente com um autoconhecimento suficiente para ela tocar a vida dela. Quando a gente está tocando a vida, sabe o que a gente quer e sabe quem a gente é, você não tem tempo para ficar amarrado em mágoa. Você tem tanta coisa para fazer que você encara naturalmente que o que passou foram apenas lições de vida. Então o autoconhecimento é muito forte. E você vai trazer o autoconhecimento para essa criança no momento que ela, congelada no tempo, lá dentro, ela não espera que você vai trazer tanto amor para ela. Quer dizer, mas aquela criança sou eu mesmo, né? É você. Só que você vai ter resistência. Se você olhar no espelho e ficar, então, Grego, você é ótimo, eu te amo, tá, tem um certo efeito. Mas você pegar a foto de você pequenininho... Com certeza o efeito é outro. É uma gracinha. É maravilhoso. Você olha, a gente fala até por que nossos filhos crescem, né? Porque eles são uma gracinha. E realmente eu vejo minhas fotos, puxa vida, aquilo me traz excelentes recordações, me traz tristeza, né? Porque era o tempo que todos estavam vivos, era uma alegria e toda essa coisa. Então, quer dizer, você, antes de mais nada, a Cristina é psicóloga. Isso eu sou bacharel em psicologia. Bacharel em psicologia, isso é importante. Ela tem embasamento para falar o que ela está falando, fora a experiência. Então, vamos fazer eu vou fazer isso, eu vou começar amanhã. Todo mundo. Pegar a fotografia isso. E começar a falar com ele. 3 meses, uma vez por dia. Detalhe, ninguém pode saber. Agora todo mundo está sabendo. Não. Tá ninguém pode saber, é boa, né? Você tá gostou dessa aqui, né? Ninguém... Tá tudo... Eu vou contar um segredo para a torcida do Flamengo. Não é isso que eu quis dizer. Eu tô brincando. Eu quis dizer que ninguém... Isso é bom. Que ninguém pode saber o que você está fazendo. Não, bacana. Não, mas isso todo mundo vai saber que eu estou fazendo, segredo, mas eu não vou saber que vocês vão estar. Não, mas bacana. Ai, que barato. Quem ouvir, eu acho que é... E o que vai acontecer? Não, então não vamos dizer o que vai acontecer para não criar expectativa. Não influenciar. Exatamente. Mas vai ter resultado. Essa experiência é assim. Você pode simplesmente chegar num hipnólogo, num psiquiatra, num psicólogo, deitar num divã, e ele toda semana fazer uma regressão até 3 anos de idade, vai doer, vai ter resistência, você vai chorar muito, vai rir muito, que vai viver sensações, reviver. Se você está falando com você pequenininho, você está fazendo o trabalho do terapeuta, porém, sem influência de ninguém, é um alto amor de forma disfarçada, que o teu inconsciente vai entender que você está representando o pai e a mãe, o yin e o yang, as polaridades, sim, e que você está se amando e se protegendo. A gente só se machuca na vida quando a gente se esquece. E amar ao próximo como a si mesmo é extremamente o caminho do meio, né? Senão não tem jeito. Então, se você falar, é uma hipnose. Você está falando com a tua criança interna, você ali na foto, dizendo o quanto que é bonitinho, o quanto você ama, o quanto todas as mágoas que ele passou já não precisam mais ser lembradas, porque já está tudo resolvido, porque a vida, nada acontece por acaso, e você vai inventando palavras de amor. É inacreditável o resultado. Mesmo que isso que você está falando, por exemplo, mesmo eu não sendo verdadeiro naquilo que eu estou verbalizando... No começo você parece que não vai ser, porque a pessoa não está acostumada a fazer esse tipo de coisa, sim, se sente ridícula ou não vê efeito. Sim. Mas você, quando olhar para os seus olhinhos ali e começar a falar, eu te amo, Greguinho, pode confiar em mim,
nunca mais ninguém vai magoar você. Mas o que eu estou falando, o que eu estou verbalizando tem que ser verdadeiro, né? Sim. Eu tenho que estar passando aquilo. Tenta fazer, o importante é começar. Começar. Mesmo que você comece assim, não tenho ideia, vai falando. No dia seguinte você pega a foto de novo e você começa a falar, você é tão bonitinho, sabe? Conheço tua vida. Então o teu inconsciente, ele vai entender que você é alguém que o conhece, que o protege, que o ama. Isso é um grande trabalho de autoestima, né? Nossa, é sensacional, né? E aí vai havendo uma modificação interna que você, por exemplo, você não vai mais suportar certas ofensas, você adulto. Sim. Por quê? Porque tua criança interna está reagindo. Você não vai engolir mais sapo, mas você não vai brigar, você vai se distanciar, tomar decisões. Então a tua vida vai começar a caminhar para outros rumos, graças à sua criança interna se sentir amada e crescer junto com você. Ela ser sua colaboradora na vida adulta. Você falou de 0 a 3. Isso. Mas, ao mesmo tempo, você deu exemplos do tempo gestacional. Exatamente. Como é que a gente trabalha esse tempo gestacional? Ó, a gente considera de zero na barriga. O zero já é barriga. Zero já é barriga. O zero era nascimento. Não, a gente coloca assim. Subentende-se então 0 a 3. De 0 a 3. Por quê? Porque quando você está na barriguinha da mamãe, já está tendo a educação. Sim. Você já está educando na barriga. Se papai e a mamãe brigam, se papai e a mamãe ficam assistindo filmes terríveis, a criança está absorvendo tudo. A criança vem com todas essas tendências. Você já está educando desde a barriga. Por isso que muita gente não entende por que a criança é tão rebelde. Claro que tem a criança índigo, a criança cristal, tem um DNA diferenciado, mas também tem que educar de forma diferente, adequada à geração. E é isso que nesse curso de amanhã, depois de amanhã, eu vou ensinar tanto para as crianças internas de quem estiver ali, quanto para aqueles que têm filhos. Filhos adultos e filhos crianças, que têm certas dificuldades. Você falou agora de essas crianças, nós estamos falando de criança interior, né? Você poderia dar uma definição do que é a criança interior? Uma definição, porque as pessoas começam a vagar, né? Mas aqui dentro tem uma criança, como é que é isso? Tá, Qual é a definição da criança interior? Muita gente fala, escreveu-se muitos livros, você vai dar workshop que nós vamos falar assim, como harmonizar a sua criança interior e a dos seus filhos, né? E os Isso. Então, o que é, defina essa criança interior? O que é uma personalidade latente, a nossa infância, como é que é isso? A nossa primeira infância, né, nasceu, aí tem as fases de desenvolvimento, a cada 2 anos aproximadamente, Sim. Você está agindo a fase oral, a fase anal, fase fálica e aí vai. Tá. Quando você chega aos 7 anos, você entra numa outra fase. Bom, os primeiros anos da vida de uma criança é o momento em que mais ela registra o mundo. Por quê? Porque ela está instintiva. Por exemplo, na fase oral, que é mamãe dando de mamar, Sim. Mamãe, seja na mamadeira ou seja no peito, ela tem que olhar para os olhos da criança. Olha. Porque não pode ficar vendo televisão, conversando com os outros, colocando fralda sobre o rosto do bebê. Nesse momento que a mamãe não olha para os olhos da criança... Que acontece muito, que é porque assim. Não é nem maldade, meu Deus, a mãe ama Hoje é o a smartphone, criança. né? Tá mamando, tá no smartphone. Exatamente. Às vezes deixa na mão da vovó, deixa na mão da babá, ou tá vendo televisão, conversando. E isso gera o quê? Uma sensação, porque são as primeiras percepções das sensações. Daquilo que estão transmitindo para ela. O mundo dela é aquele rosto que está olhando para ela. Ela não sabe da imensidão ainda. Então ela registra no inconsciente os primeiros momentos do olhar que se fixam no olhar dela. Quando um olhar não se fixa no olhar dela, existe instintivamente uma percepção de rejeição. Ai, você tocou a palavra mágica. Rejeição. Então a criança leva isso para a vida adulta. Com toda certeza. E a criança interna é aquela que ficou parada no tempo, impregnadas as primeiras informações lá no inconsciente. E que isso não vai se modificar até você mostrar para ela, com técnicas ou com amor, que aquela história não era real ou que aquilo teve um sentido bom. Então precisa ressignificar, que a gente fala. Senão a criança fica parada lá dentro. Eu falo criança porque é a primeira fase de desenvolvimento. É que vai
vai reverberar a vida inteira. É como se a gente tivesse uma cestinha carregando na vida com as primeiras informações. Isso. Tudo que a gente vai tomar de decisão na vida, a gente sempre, quer queira, quer não, mesmo sem saber, a gente olha para a cestinha. Para ver alguma coisa ali familiar, para a gente poder projetar, para a gente poder se identificar. A gente só consegue tomar as nossas decisões baseadas num inconsciente que se identifica com algo familiar. Por isso que para namorar e casar, a gente sempre vai namorar e casar com o pai e com a mãe, que a gente vai fazer transferência para outras pessoas. Enquanto a pessoa não fizer terapia, ela vai sempre achar o pai e casar. Ou vai arrumar um emprego que é o patrão, é o pai dela, pelas características, e a mãe também. Então, o que é isso? É um inconsciente que precisa ser trabalhado. Então, eu chamo de criança interna. Que interessante. Que é que parou no tempo. Que você está dando uma abordagem diferente. Isso é muito mais interessante. Simples. Eu não gosto de falar palavras técnicas. Isso é maravilhoso. Não faz parte da minha personalidade. Aqui a gente fala a linguagem do povo. Mas eu estou falando da abordagem que você está fazendo, é muito interessante. Por exemplo, para mim, eu já aprendi o que você acabou de dizer. Eu não sabia, eu não tinha visto a questão por esse ângulo. Ok. Você falou uma palavra mágica que eu percebo, que eu sou um homem público, convivo com um monte de gente, então eu percebo e às vezes a gente não entende por que certas pessoas têm reações que parecem que não têm nexo. E, entre aspas, claro que tem nexo. Então o que você está falando agora realmente deve vir. Tem pessoas que elas próprias não entendem que tipo de reações elas têm. Né? Elas acham que o mundo está contra elas. E nós chamamos, Grego, aquela parte, quando, por exemplo, se você perder o controle comigo e você começar a bater, xingar, chutar, eu, da psicologia, vou olhar para você e vou pensar, ele está regredido. A gente chama de regredido. A pessoa que ela dá murro, soco. Às vezes eu olho na televisão o Senado, né, a Câmara, e o pessoal xingando, né? Aquilo lá é regressão, é regredido. É a criança interna querendo mimada, tem que ser do meu jeito. Então eu imagino lá no Senado um monte de criancinha de 3 anos de idade de paletó, brigando pelo carrinho, brigando, entendeu? Porque a pessoa que ela fez a criança interna de se desenvolver, evoluir espiritualmente, entender as leis do universo, que nada acontece por acaso, maturar. Então ela não briga, ela conversa. E outra, ninguém consegue, olha que eu vou falar que é muito importante. Tá, olha lá. A honestidade, uma pessoa honesta, deriva dessa criança. Então, uma pessoa que rouba ou ela mente, ela está se baseando em algo que ela não sabe, mas está lá na primeira aprendizagem dela. Outra, segunda coisa, mesmo que os pais não tenham roubado nada, mas teve uma dificuldade nessa coisa da informação, da mamada rompida repentinamente e tal, a criança se sente roubada. Inconscientemente ela se sente, assim, tirar o direito dela. E vai projetar isso pra frente. E vai projetar, ela quer de volta algo. Agora tem mais. Quando a pessoa não busca a espiritualidade, e espiritualidade não tem nada a ver com religião. Sim, né? Isso é importante. Tem até muita gente que está em religião e que não é espiritualizada, decorou versículos. Isso. Está usando o lado esquerdo do cérebro, intelecto. Isso. Porque o lado direito do cérebro não consegue decorar versículo. Ele só sente e pratica a palavra. Ele nem sabe. Você fala assim, que página você viu na Bíblia? Sei lá, eu sei que é legal pra caramba. E eu fiz o que o homem mandou, deu certo, né? Então, toda pessoa que não se espiritualiza, que não busca entender. Sabe como é que os antigos maias se chamavam? Quando eles se encontravam na rua, pessoas estranhas, pessoas conhecidas. Um falava para o outro assim, em Lakesh, Alaquém. E o outro falava, em Lakesh, Alaquém. Que significa, eu sou você, você sou eu. Né? Sim, então assim, no momento que a gente se colocar no lugar do outro e entender que eu não estou me colocando educadamente no lugar do outro, não existe tempo, espaço e distância, isso é física quântica. Se eu agora começar a passar mal e eu não mostrar nada, você por hiperestesia vai começar a passar mal e você vai pensar que é você. Você está captando a mim. Se eles ali tiverem um pensamento e eu de repente eu começo a falar umas coisas aqui, de repente não são meus pensamentos, estou captando do outro. Então assim, a gente tem que, a melhor coisa é a gente ter
o autoconhecimento para ter sensibilidade de perceber quando que a doença é do outro, quando que o pensamento é do outro, ou quando que a sensação é de um obsessor ou de uma energia, ou quando é seu próprio pensamento. As pessoas, como elas estão fora de si, por beber, fumar, comer carne vermelha, brigar e tudo, a pessoa acaba ficando fora de si, ela perde a percepção. É como uma língua, o paladar. Pessoa que bebe demais, ela não tem mais paladar. Não, porque anestesia. Anestesia. E toda pessoa que faz isso tudo que eu falei, ela está anestesiada quanto à percepção extrasensorial, que é de direito de todos, dos animais, das pessoas e tal. Quanto menos percepção extrasensorial a gente tiver, mais briga no trânsito, mais eu interpreto errado a posição do marido, mais eu imagino porcaria. Você, como psicólogo, está falando uma coisa importantíssima. A gente está vendo hoje, pleno século XXI, não importa que data que a gente esteja, quando a gente devia estar evoluído, espiritualizado, como você disse, a gente está vendo totalmente o contrário. O que é esse afloramento? Por exemplo, nós estamos vivendo uma época de violência, nós estamos vivendo uma época de intolerância. A gente sai daqui, fala tudo bonitinho, fala palavras lindas, agrada todo mundo, mas na esquina alguém dá uma topada na gente, a gente solta um monte de palavrão e se arma daquela... O que é isso, Cristina? Grego, eu gosto muito de falar assim, eu gosto muito de história. Se a gente estudar a história do país, a história do planeta, a gente entende por que hoje acontecem as coisas, né? E uma das coisas que eu vejo estudando história e viajando para o Egito, estudando os hieróglifos, as histórias, eu posso te garantir uma coisa, para quem é historiador e tudo sabe, hoje nós estamos bem melhor, até de caráter, até de leis, até de sentimentos e emoções, que milhares de anos atrás, ou muitos séculos atrás, onde, até naquela época greco-romana, todo mundo matava todo mundo. Concordo. E não tinha nem muitas carreiras, não tinha muitos posicionamentos, as pessoas eram intolerantes, no sentido de, as leis deles eram assim, era dente por dente, olho por olho, que todo mundo sabe. Sim. Hoje, eu posso garantir uma coisa, porque eu convivo com Deus e o mundo em palestras. Tem muito mais gente boa nesse mundo do que gente perturbada. Porque senão o planeta já tinha acabado. Nesse sábado agora que eu vou dar o curso, quem que se atrai por essa frequência? Gente boa. Podem estar perturbados, magoados, doentes. Mas querem se curar. Mas eles estão pensando no melhor. Se curar, Aí claro. a gente vai para tudo que é país, tudo que é cidade, tudo que é bairro, e todos os cursos lotam palestras, cursos de pessoas a fim de tornar o planeta uma coisa melhor. Às vezes eles vêm querendo curar um filho, então eles vêm aprender alguma coisa. Às vezes eles vêm por eles, mas assim que eles descobrem para eles e se perdoam, perdoa papai e mamãe do inconsciente, perdoa a natureza, entende que ninguém é vítima de ninguém porque existem leis de causa e efeito. Pensamentos, palavras e ações, vai trazer a lei do retorno. Controlar os pensamentos e as emoções vai fazer um destino melhor para a gente. Então, assim de gente que eu cruzo pelo caminho, que às vezes pode nem entender o que eu estou falando, mas fica assim, um coraçãozinho, uma sede de querer amar e ser amado. Então, tem muita gente boa, Grego. Eu acho que como semelhante atrai semelhante, no momento em que você está tenso, ou você pensa que não está tenso, mas já carrega isso, você vai atrair no trânsito, na calçada, alguém que faça isso com você. Com certeza, aquela sintonia. A sintonia, exatamente. Então, a gente generaliza. Na PNL a gente fala que tem o que generaliza. Por exemplo, todo mundo adora comer batata. Não é verdade? Nossa, todo lugar que eu olho o pessoal está comendo batata frita. Então, significa que todo mundo gosta de batata? Não é verdade. Não. Existe um filtro meu. Eu gosto de batata e todo lugar que eu olho eu acho a batata. Né? Diferente, né? É diferente, mas todo mundo para lá que não está no meu filtro está comendo outra coisa. A mesma coisa são as emoções, os sentimentos, a índole. Você tem algo que você se projeta ou algo que você acredita e que filtra. Um exemplo bobo. Tingir o cabelo na época da faculdade, tingir de ruiva. Você não queira me ver de ruiva. Imagina. Eu acho que ruivo, nasceu ruivo, entendeu? Eu estava ruiva.
E eu falei assim, que delícia ficar um pouco diferente. Eu acho que era uma época que eu estava de saco cheio. Quando eu fui para a rua, comecei a andar pela rua, ir para a faculdade e tal, eu encontrei um monte de mulher com cabelo ruivo. Eu falei, que droga! Logo agora que eu queria ser diferente, todo mundo resolveu pintar o cabelo de ruiva. Na verdade, elas sempre estiveram lá. O meu filtro começou a se ligar, né? Selecionar. É um computador. Para você também, você não aperta lá no Google o que você quer e seleciona tudo. E é mesmo uma pesquisa. Então a mente da gente se identifica. Eu falei, nossa, quanta ruiva. Eu é que comecei a reparar. O mesmo para quem fala, tá vendo aquela pessoa? Só tem o vizinho ruim. Todo o povo na cidade está nervoso. Aquele trânsito está impossível. Existem leis que a gente tem que compreender. Porque isso aí a gente vem falando aqui ao longo desses 10 anos do Vida Inteligente, que ninguém dá o que não tem, né? E o que a gente vê é o reflexo nosso. Se eu vejo a ruindade em alguém, se eu olho para você e não gosto dessa pedra que está aí, não é só a pedra que é ruim, é alguma coisa em mim que projeta nessa pedra e me faz lembrar alguma coisa. Isso, exatamente, exatamente. No seu programa, cabe dizer sobre as paralelas dimensionais. Opa! Tem alguns programas que a gente, ou palestras, que eu vejo assim, o pessoal não vai entender ou vai levar para o lado ruim. Então, quem está vendo o programa aqui tem capacidade de entender. Sim, né? Tem sim. O seu público está mais elevado. Isso. Então, assim, não desmerecendo ninguém, mas às vezes tem aquele fanatismo religioso. Quando eu começo a falar das paralelas dimensionais, a pessoa se ofende, ou fala que eu sou do demo, ou levanta e vai embora. Não, mas aqui todo mundo é holista que assiste o Vida Inteligente. Então, assim, eu e o Luiz, ele mora em Osasco, lá em São Paulo, 25 minutos da minha casa, né? E há 2 anos atrás, ele saiu da minha casa, 7 da noite, e eu moro no final de uma avenida que dá de encontro à Marginal de Pinheiros, que é um rio enorme ali, né? Sim. E para quem conhece São Paulo, e ele tem que passar por ali, é obrigatório passar por ali, para chegar na casa dele. Ok. Aí ele saiu. Deu 25 minutos, eu liguei a televisão e estava tendo um noticiário. Exatamente ali naquele ponto da minha casa, helicópteros, bombeiros, a TV, tudo ali filmando. Pessoas sendo resgatadas do carro boiando, rio transbordado, uma chuva terrível. Eu ligo para o celular dele correndo. Eu falo assim, Lu, pelo amor de Deus, volta para minha casa a pé, deixa o carro aí. Fiz assim, né? E não toquei no assunto. Eu falei para ele, volta para minha casa, espera passar tudo isso. Ele falou, Cris, para que eu vou para tua casa? Eu já estou no meu sofá vendo televisão. Eu falei, para de me poupar, que coisa, liga a televisão. Aí ele ligou no noticiário e nós dois no telefone. Ele falou, louco, Cris, isso aí na tua casa, né? Eu falei, é na minha casa. Aí ele falou, puxa, escapei de uma, hein? Que horas isso começou? Eu falei, começou às 4 da tarde e você passou às 7 e ainda tá lá a coisa. Ele falou, impossível. Eu passei às 7h15, não tinha água, não tinha carro nenhum, só tinha eu. Eu falei, entendi. Você pegou uma paralela dimensional. Todo mundo passa por paralela dimensional e não sabe. Eu tenho experiências assim também, isso é verdadeiro, só não sabia desse detalhe. Uns acham que é missing time, né? Essas coisas. Tem nomes, né? Uma paralela dimensional fica uma coisa mais física quântica, mais fácil de entender. Agora, assim, a gente só vai ficar sabendo que alguém passou naquele mesmo instante, naquele mesmo lugar, naquele mesmo dia, com efeitos diferentes, quando um dia se cruzar para conversar. E mesmo assim vai dar briga, porque os dois vão teimar com a sua verdade. Quantas vezes pessoas estão atrasadas? Não dá mais para chegar no local, não dá, pode voltar. Mas a pessoa insiste em chegar, e ela chega antes, paralela. Quando um bandido, foi uma história rápida, eu estava na farmácia, tentando achar o meu cartãozinho da bolsa, todo mundo sendo assaltado na farmácia, o bandido encostado em mim, com a arma, ele no carro, perturbado vendo aquilo, cadê o meu cartãozinho? Que nem aquelas velhinhas. Né? Terminou tudo, assaltou tudo, achei meu cartão, o cara não me viu, eu não vi o rapaz, né? Ele saiu,
E o rapaz do caixa pálido, né? Eu olhei assim e falei, tadinho, trabalhando o dia todo de pé, tá batido, né? Eu tinha acabado de ser assaltado. E você não percebeu não. nada? Aí eu entrei no carro, ele, pô, você não viu o assaltante? Eu, aonde? Né? Eu não tinha visto. Paralela, você fica invisível. E tem um documentário que quem não assistiu, assista, que é o Quem Somos Nós, Senhor. que mostra na época lá dos índios, quando as caravelas estavam chegando, eles não viram a caravela. A primeira e a segunda parte, né? Exatamente. Eles não viram a caravela, não tinha registro no inconsciente, paralelas. Então, assim, vamos acreditar que existem paralelas governamentais. Como? Existe. Uma pessoa que ela vive numa posição de acreditar num Deus maior, não de religião, mas o Deus que criou tudo. Acreditar que nada acontece por acaso e que nunca estamos sós. Na época de um governo bem anterior, onde tomaram conta da poupança de todo mundo, um mês antes, eu tinha tirado dinheiro, montei uma academia de ginástica, que eu sou formada em educação física, e um mês depois que eu estava lá ganhando meu dinheiro, eu vi pela televisão a desgraça. Então, uma outra época também em que eu queria comprar um carro zero, eu não tinha condições de dar entrada, estava um momento bom, diluiu lá, não dei entrada e tal. Uma semana depois, aconteceu um negócio que ninguém mais poderia comprar o carro zero, que estava difícil a entrada, aquela coisa. Então, assim, quando a gente está fora dessa vibração, você antecipa as coisas, você pega atalhos misteriosos. E a tua vida e a tua família... Mas isso está acessível para qualquer um ou não? Todos os seres. O planeta, o universo. Vive. O universo é um jogo de espelhos, de cordas, de paralelas dimensionais. Não existe o universo, é o multiverso. Tá. Isso. Mas como é que eu alcanço isso? Agora você acabou. Eu tenho que trabalhar a minha criança interior. Isso. Se eu não resgatar a minha criança interior, a minha percepção vai estar prejudicada, porque vai estar presa a uma série de coisas que não me deixam alcançar o que você está querendo dizer. Isso é verdade, porque é a maturidade emocional, a maturidade espiritual que leva você a se acalmar, observar e ver que existem outros caminhos. Enquanto a criança interior, o inconsciente, as primeiras informações ficarem rígidas lá dentro, com uma verdade única, você sempre vai projetar a sua vida baseado nessa verdade única que está atrapalhando os seus caminhos, atrapalhando suas relações. Então tem que modificar isso. E as pessoas às vezes chegam num ponto da vida que elas perdem a fé. Eu tentei de tudo, tentei terapia, tentei igreja e não consegue. Por quê? Conheço muita gente assim. Fala com a sua criancinha. Ah, Cris, tem gente que fala, você é simplória demais. Mas pelo caminho mais simples. Eu já tentei de tudo e você manda eu conversar com a minha criancinha? Isso, médicos às vezes falam para você, médico estuda 7 anos, ainda faz residência, doutorado, para ver na televisão uma mulher esquisita falando, perdoa que você cura o teu câncer, né? Então assim, a metafísica da saúde, ela é tão real hoje. Nos Estados Unidos, a magnífica, querida Louise Hay, sim, fantástica, você pode curar a sua vida. Exatamente. A Seixonoye, que as pessoas falam, é igreja. Entra lá para ver, tudo cheio de linguagem do corpo, da década de 20, da década de 40, do mestre Masaharu Taniguchi. E tem muita gente que fala assim, eu que inventei a linguagem do rosto. Como? Isso daí tem mais de 3 mil, 4 mil, 11 mil anos. Sim. Está no Egito, está na Índia. Então a gente só está resgatando partes dos fragmentos que as guerras políticas e religiosas destruíram por interesse, deixando as pessoas ignorantes. Claro, é bem mais fácil de dominar, né? Subjugação. A indústria farmacêutica, aquela velha história que todo mundo sabe. Sim. O que ela fez agora com a USP. Então, assim, o que a gente pode fazer? Brigar? Brigar com potências? Não. A gente pode se corrigir, atrair, como Mercúrio, né? Já viu Mercúrio? Sim. Ele se separa tudo e depois ele une? Isso. Então, a gente encontra os nossos, conforme a maturação emocional. Inteligência emocional. Tem a yoga, a meditação, tem o Tai Chi Chuan, tem regressões hipnóticas, tem aquele... como é que é? Healy? Como é que é? Tão lindo. Isso. Fantástico. Magnificent Healy. Tem muitas coisas. Tem um outro que hoje o Hélio falou, daquele da reconectiva, cura reconectiva. Isso, reconexão, gente, olha,
eu não faço nada desses cursos, mas eu falo, vai fazer. Vai fazer, tem que porque, experimentar, né? meu Deus do céu, tem que se abrir, tem tantos caminhos, que aos poucos, Grego, a gente tem certeza que tudo que se diz hoje alternativo vai ser o fixo. O alternativo vai ser o que é hoje a medicina convencional. Então, assim, depois que a pessoa já tentou tudo no holístico e não conseguiu, ela vai para o tradicional. Não estou negando os médicos. Não, nem, vamos deixar nem claro. podemos, né? Eles são ciências. Não. E o Brasil, ele está bastante adiantado. Sim, é uma medicina fantástica. Mas não pode dizer que é o médico ou é o remédio que vai curar. Porque o estado emocional da pessoa tem que ser levado em consideração. E o estado espiritual dela também. o remédio não faz efeito, né? Exatamente. Por incrível que pareça. No Código Internacional das Doenças, obrigatoriamente, agora tem mais um item de doença, obsessores. Obsessores, sério. Ó, metade de pessoas que chegam no pronto-socorro passando mal, tem obsessor, tá, ou com histeria. Se tivesse, olha só, se tivessem reikianos, psicólogos, médiums, né? Kardec, alguma coisa assim, no pronto-socorro, mais da metade voltava para casa. Acredito nisso. Tem muita gente interna, inclusive, taxada como louco, que está obsediado, vamos dizer, né? Exatamente. Não tem nada disso. E é uma consideração, porque nós somos corpos intensos, né? É o físico, é o etérico, é o emocional, o psicológico, social, espiritual, tem tudo. Então a gente tem que lidar com todos os corpos, né? Precisa ter uma maturidade. Puxa vida, me diz uma coisa. Olha só, a gente vai... você fica falando e a mente vai visualizando isso tudo, né? É importante. A base é a paz. Me diz uma coisa, esse trabalho que você vai fazer 2 trabalhos nesse fim de semana, né? Isso. Um é sobre como harmonizar a criança interior, que você explicou qual é o objetivo disso, deve ser super interessante, eu acredito. Você vai fazer prática, vai ter vivência, né? também. Vivência, isso é importante. Já na vivência a pessoa consegue já ter algum resultado? Tem muito choro. É mesmo? Tem, porque mexe, né? A criança não é difícil falar com ela. Não é difícil, é que as pessoas não arriscam. As pessoas na verdade... Ou acham que é difícil. A gente foge da gente, né? Porque todos nós aqui, estou generalizando, nós sabemos os nossos defeitos, né? Mais do que as nossas virtudes. Então, quando você mexe naquilo que você faz questão de esquecer, eu acho que traz a emoção, né? Você é psicóloga, você deve saber. Traz. Então, você tem... Como é que você consegue fazer com que essa minha lembrança não se torne traumática, vamos dizer? Puxa vida, ela estava lá, ela existe, mas estava com terra em cima. Agora eu vou fazer um workshop, você tira aquela terra. Aquilo lá não pode permanecer? Como é que eu posso... Por isso que existe, assim, a medida certa para um workshop. Tá. Eu não posso chegar e fazer surtar todo mundo ali. Então eu vou pegar uma base, a pessoa vai perceber nela, tem muita gente que já sai se realizando ali, porque tem muita revelação. Outros falam, ai Cris, eu só estou me sentindo meio estranho, meio vazio. E sai, pum, cai a ficha. Resolve procurar uma terapia. Tem gente que se resolve ali na hora. Que bacana. Mas ninguém sai da mesma maneira que chegou. Isso é que é importante. Isso é sério. Nós ainda somos, a gente está falando de holismo, espiritualismo, mas nós somos muito São Tomé, né? É verdade. E a gente quer sentir alguma coisa. Eu adoro o cético. Não, eu adoro o cético. Eu acho que o cético ele é criticado, mas ele faz com que ele questiona. Claro, ele quer que você mostre. Graças a Deus eu consigo provar cientificamente. Hoje eu tenho médicos, geneticistas, cientistas, todos assim, fazendo prefácio dos meus livros. Que bacana. Vou mostrar um aqui agora. Ó, aproveitando falar em livro, Fernando, olha aqui, ó. Aí esse é o novo livro. Dá para ver aqui, ó. Novo livro que é O Poder dos Gatos na Cura das Doenças. Exatamente. Poder dos gatos, olha... Como que eles ajudam? O que é que os gatos possuem que curam as doenças das pessoas? Como é que você falou aqui? Temos que fazer propaganda da editora, né? Do Luiz, né? É a Cairo Editora. Cairo Editora, olha só, pronto, a Cristina do Luiz agora. Cairo. Do Luiz Cairo agora, ó, a Cristina. Já tem nada melhor do que você ter sua própria editora, né? Nossa, você uma delícia. editora como você quiser, faz a capa do jeito que você quiser e lança quando você quiser. Exatamente. Não fica preso àquele editora, revisão. Esse livro mostra o tamanho dessa letra. Olha só. Qualquer pessoa fala assim, eu tô sem óculos, você lê, mesmo sem óculos, porque a letra é enorme. É mesmo, normalmente os gatos com mancha... Você tá vendo? Claro que eu tô vendo. Ele tá lendo. E com cirurgia
com essa 10% de visão. Olha o tamanho da letra. Que lindo, olha só. Gato com pinta preta no focinho. Eu faço assim, eu mostro a personalidade de cada gato pela cor dos gatos. Tem o signo dos gatos. Signo dos gatos, olha. Tem também uma parte desse livro que fala os insetos que invadem a sua casa, mostra o que está acontecendo no seu caráter e na sua vida. Ixi, é um sinal xamânico. O que é que você tem que fazer? Barata, pulga, formiga. Por falar nisso, quantos livros você já editou? Olha, os meus livros? 7 mais o DVD? 7 mais o DVD. Eu não sei. Então, é isso aqui. Se não fosse sucesso, não editava, né? Eu acho que vale... Quantas páginas? 340 páginas. Só falando o poder dos gatos na cura das doenças. E mostrando a influência do dono sobre a cura do animal, que o animalzinho ele fica doente conforme o que ele capta da energia da casa e como modificar tudo isso. Nós estávamos, né, Fernando? Nós estávamos falando sobre isso, né, no nosso happy hour aí, tem um amigo que é parapsicólogo, o astrólogo Jaime Dalmau, ele conhece muito, nós estávamos falando exatamente sobre os gatos. Por que no Egito tinha tanto gato? Legal. E ele deu uma explicação fantástica, que o gato absorve toda a energia que tem negativa. Exatamente. Ele consegue transmutar, né? Exatamente. Então, se você fizer um mal, até hoje, quando a gente vai lá para o Egito, no comércio, é gato pra caramba andando. Se você fizer mal para um gato, você é linchado lá. Puxa, que nem os bois na Índia, vamos dizer. Exatamente. Né? Agora, engraçado assim, como tem os muçulmanos no Egito, né? Eles têm muito amor pelo cachorro também. Então, se eles veem alguém dando água para um cachorro da rua e tal, eles abençoam, porque eles falam que parece que o cachorro deu água para Maomé. Então, é uma coisa muito bonita esse aspecto é bacana. Não, é verdade, é uma coisa muito linda, né? Porque a gente conhece os muçulmanos. E o reino animal está cheio de lição para nós, né? Nossa, não, eu falo sempre, o planeta começou com os animais. Aí o ser humano chegou e foi tirando os animais da terra deles assim, Tudo. Depois não quer ser invadido, né? Então tem que respeitar o animal. Aliás, o animal não tem que servir as pessoas. As pessoas e os animais são irmãos. E aos poucos isso vai ser realizado. Uma coisa assim que eu gosto de dar uma cutucadinha, tem que dar uma alfinetadinha, não tem jeito, cutucada. Né? Quando uma pessoa tiver consciência, ela parar para pensar, quando ela parar para pensar, se der o direito de pensar, o que precisa ser feito para aquele bifinho chegar no prato, ela para de comer. Por respeito e amor a Deus, a toda a criação. Enquanto o prazer, o instinto fala mais alto, a pessoa meio que ignora aqui. Eu não quero saber. Porque se qualquer pessoa for num matadouro, não come mais. Eu tenho um monte de vídeo aí para... Não come mais, porque é muita mostrando frieza, isso, é muita maldade. Entendeu? Eu não como carne, nem peixe, nem aves, nem ostras, nada. Quantos anos já? Há 49 anos. Nossa Senhora, sério mesmo? Há 49 quase anos. Meio século sem comer nenhum tipo de carne. Nenhum tipo de... Eu provo através de exames. Nossa, que bacana. De check-up a cada 2 anos. Nunca tive problema de anemia. Você é vegana ou não? Não, eu não chego a ser vegana, não. Mas, assim, se eu tomo leite... Jovial, tá vendo? Não, é uma moça. E brincadeira, eu corria 16 quilômetros por dia, eu era atleta e nunca precisei de proteína animal. Eu treinava musculação no fitness e tal, e não tinha nada a ver proteína animal. O que levou você a parar de ingerir? Eu tinha 5 aninhos. Essa história é muito, para mim, muito forte, mas eu tô bem elaborada. Eu tinha um amiguinho, um porquinho, na fazenda. E, nossa, chegar final de semana, que alegria brincar. E ele me reconhecia, porque o QI do porco é mais alto que o do cachorro. Quem tiver um porco de estimação em casa sabe disso. Apenas é difícil ter um porco de estimação por causa do casco, quando ele vai brincar e machuca a gente. Mas ele é muito limpinho. É que coloco ele naquele lugar, né? Então, aí eu cheguei para brincar com o meu porquinho, escuto uma gritaria, todo mundo rindo, Já não sei o quê. Imaginando. Imagina uma faca enfiada no coração dele, ele numa canaleta de barriga para cima. Sangrando. Eu, sem entender nada aquilo, corri em direção ao meu porquinho para tentar tirar a faca do coração dele, né? E comecei a gritar. E as crianças aplaudindo, parecia uma cena de terror. E eu estava sonhando. E os adultos, eu só lembro que alguém me pegou por baixo do braço, me pegou no colo. De 5 anos, né? Aquilo me deu um ódio. E fritaram e colocaram no meu prato. Puxa vida. Claro,
Eu fiquei emburrada o dia todo. Fizeram isso com a minha galinha. Ah. A minha galinha também. Então, assim, se alguém tiver um porquinho de estimação... Cheguei da escola, minha galinha tinha ido ali. Ah, meu Deus. Então, e ela tua, né? É claro, de estimação. Que era minha. Era Anjinho o nome dela ali. Eu lembro como se fosse hoje, está vendo? Estamos voltando no tempo, já estamos trabalhando aí. Exatamente, a criança interior, exatamente. Eu entendi, eu apanhei muito da minha avó, minha mãe brigava comigo, porque você vai ficar anêmica. Aí eu até 10 anos me forçava uma carne. Com 11, 12 anos, eu apanhei, mas eu fugi. Falei, eu não como mais, todo mundo contra. Aí vem a velha história. O pessoal fala assim pra mim, eu vou explicar uma outra coisa magnífica também, porque eu gosto de estudar, eu gosto de ir na ciência buscar. Tem gente que fala assim, você não mata animal, mas você mata couve, você mata fruta. Todo mundo fala Essas pessoas pensam que só elas têm essa ideia. Todo mundo fala a mesma besteira. Foram colocados eletrodos na cabeça de um boi e em alfaces e verduras. E fica se observando no monitor as vibrações. Você chega com a intenção de matar o boi, porque há uma hiperestesia. Claro que sim. No monitor, pelo instinto de sobrevivência do gado, começa a ficar em picos o eletroencefalograma dele. Ele entra em surto, né? Mesmo ele parado, quieto, o sistema nervoso dele já mudou. Sim, ele sabe mesmo. Ele sabe. O animal, ele está querendo viver. Eu vejo eles namorando, bonitinho, sem sexo. Eles ficam se beijando, cuidando do bezerrinho. É vida normal. Sim. Vida normal. Só ignorante que não vê, né? Desculpa, eu sou franca. Claro. Sou franca, sou cego. Assim. É uma ignorância, às vezes a pessoa é extremamente intelectual em tudo, rica, maravilhosa, estudada, mas é ignorante nisso. Sim. Né? Pelas crenças. Quando você vai em direção às verduras, que estão lá colocadas os eletrodos, e você mostra a sua intenção de comê-las por causa da sua fome, surgem ondas, como se ela estivesse anuindo, se entregando, como se, e está no Gênesis, quando Deus chegou e falou com Adão e Eva, dizendo que era para eles comerem somente o que era plantado. Né? Os cereais na terra e tudo. Depois do dilúvio, que não tinha mais terra, aí eles resolveram comer bichinho. Mas era para ter parado. Só que na hora entra a memória das células, né? Quem come o bicho, vira bicho. E fica instintivo. É mais fácil você largar o vício da cocaína do que da carne. Olha só. É instintivo isso. Instintivo, olha. É identificação. Os antigos guerreiros, quando matavam um guerreiro muito forte, comiam o coração dele para adquirir a força dele. Isso aí está na história. E o pessoal come o boi, fica boi. Eu quero lembrar, olha como o tempo corre. O Cronos, esse meu Deus grego é brincadeira. O Cronos dele. Né? Ele vai comer você. É meu Patrício. Eu quero que você fale sobre os 2 workshops. Você vai dar 2 workshops. Um sobre Fernando, dá para você colocar aí? Porque eu não sei como é que você fez. Eu acho que vai correr, né? Enquanto eu falo com a Cristina, põe aí. Isso. Tá aí, ó. Dia 21 e 22 de novembro. Aí eu tô de franjinha. Tá aí, ó. Tá bom, poxa. Agora eu tô sem franjinha. Vocês têm a capacidade de se transformar, né? Ver 10 mulheres na mesma. Que bom, né? É incrível, poxa. Tá aí, eu quero, vai ser lá no Photoshop, então deixa linda, gente. Não, isso aí não tá trabalhado. Aí embaixo, quer ver agora? Então você vai dar sobre a harmonização, como harmonizar sua criança interior. Isso no sábado. Isso. Você consegue segurar aí, Fernando, para as pessoas anotarem o telefone e o e-mail aí para entrar em contato? Ou então deixa correr de novo, tá bom? E no domingo? Qual é o www espaço, como é que é? Deixa eu ver. Ele já vai ver. Não, eu quero só ver. Está aqui o endereço, tá, né? Domingo. Então, não, está aqui, ó. Vai ser no Tom do Sol, em Santo Amaro da Imperatriz. Não, aqui, vai ser no Hotel Esquece! Tem a Slaviero aqui na Trindade, tá? Os telefones de contato, se você não está conseguindo ver, são 3245-1636. Repita. Tá, 3245-1636, fala com o Alberto. Ou então 9984-6888. Repetindo, 9984-6888. Aqui nesse fim de semana, são 2 workshops. Fala do segundo, então. Qual é o segundo, Lu? No domingo, então, saúde.
Beleza? Ai, meu Deus, será que eu tô confundindo com... Desculpa. Da frente. Na semana que vem tem Joinville. A minha agenda é o Lu. Né? Então, domingo vai ser bem interessante. Domingo vai ser sobre o quê? Beleza e saúde pela linguagem do corpo para homens e mulheres. Porque a obesidade, gordurinha, celulite, braço gordo, vale a pena. Se você ficasse aí, eu ia querer pra gente falar sobre obesidade, né? Que é Olha só. A gente pode marcar um dia com calma. Aflige todo mundo a obesidade. É verdade. E aparece verdurinha que é vendida por não sei o quê, a pílula milagrosa que custa apenas 300 e pouco e você ganha 3 de graça, né? A oração do perdão para a mãe é mais barata. De tanto, e 3 vem de graça para você. E tem uma série de coisas, então existe muito, claro, todo mundo tem os aproveitadores e tem as pessoas que mexem com a autoestima, né? Claro. E eu não estou satisfeito com a barriguinha que eu estou. Né? Vai lá no curso domingo. Então, de repente, não sei. Vai lá. Tá vendo? Então, são coisas... E a Cristina, se ela não tivesse credibilidade, não teria toda essa audiência que ela tem, toda essa fama que ela tem. Basta você acessar. Então, ela traz bons subsídios e bons resultados. Vai ser, então, sábado... Da criança, no Hotel Slaviero. Isso, ali no Trindade. Na Trindade, como? A partir das 10. Não fale a partir, sabe por quê? Porque assim, começa às 10. Ah, sim, começa às 10. Então, disciplina é sempre bom, né? Isso, eu sou muito pontual. Chegue antes, pega os horários. Termina às 18. Termina às 18, convivência. Convivência, como é que é? Depois de meia hora de começado, não é. Então, exatamente, senão não tem sentido. Passou e tem a paradinha para almoço, 1 hora, tá. E à tarde um cafezinho rápido, uns 15 minutos. Coffee break rapidinho. Isso, um coffee break. E bacana que vai ser tudo, segundo você disse, vai ser tudo com prática, né? Com vivências tem também. Tem muita teoria e a cada finalzinho ou começo que a gente retorna, eu dou uma vivência só para machucar um pouquinho. Isso é bacana, isso é bacana. E agora vamos falar, para a gente finalizar aqui. Como você orienta para essas pessoas que estão nos ouvindo hoje e que não têm acesso ainda aos livros, essas coisas, vão se aproveitar para rever o nosso programa. Vamos voltar para o início do programa, que você ensinou bem no comecinho aquele teste dos 30 dias, como é que é? 90 dias? Vamos repetir isso? Isso, da foto? Não, é isso, da foto. Vamos lá, isso aqui é importante. É porque às vezes uma pessoa pegou o programa depois e não viu. Exatamente, repete isso aí para mim. Então assim, um exercício que todas as pessoas podem fazer, mas de preferência não pode contar para ninguém que está fazendo, né? Porque existe sempre uma influência. Pegar foto da pessoa de 0, assim, até 3 anos de idade. Da pessoa é a sua foto, pega a sua foto. Isso, que nem vou usar ele, né? Vou usar o grego. Então o grego vai pegar uma foto dele de no máximo 3 anos de idade, e pequenininha assim, e colocar na carteira. Pode ser grande, não tem problema. Põe na carteira. Todos os dias ele vai falar com a foto dele, vai chamar ele de greguinho, dizer o quanto carinhosa, ama. Mesmo que no começo fique meio forçado, meio artificial, se você todo dia você vai começar a se apaixonar por você. Você vai acreditar que é uma criancinha que você tem que proteger. E essa criança interna, que é o inconsciente, são as informações inconscientes, começa a se elaborar. O amor que essa criança não teve, começa a ter por você. O auto-amor, a autoestima, o auto-respeito. Nunca tinha visto por esse ângulo. E a pessoa começa a ter atitudes surpreendentes. Acredito. Claro que eu não estou negando, pelo amor de Deus, terapias são extremamente importantes. Mas é um processo. É uma paralela, né? Você pode e é delicado. E é delicado esse processo. Não há surto, há choro. A convulsão de choro, às vezes, a pessoa começa, durante o dia, já fez exercício de manhã da foto, e está lá dirigindo o carro, começa a chorar. É ela chorando, é ela querendo ser amada, é ela querendo acreditar, que vale a pena amar. Mas isso é bacana. É lindo. É bacana, chorar é bacana. É lindo. Ainda mais de saudade, de nostalgia, de recordação de um tempo ali. É coisa mais... Lava a alma, realmente. E na verdade, o que vai acontecer? Diferentemente do que o pessoal está pensando, que vai começar a recordar e vai começar a lembrar, não, você vai colocar uma pedra no seu passado, né? Tira a pedra do sapato e colocar no passado. E fazendo isso aqui, você acaba cortando aquela... Vamos dizer, se eu tive uma rejeição daquele tempo,
essa rejeição vai desaparecer. Ressignificou, você mesmo se ressignificou, amando a si mesmo Então, através... se eu estou me amando, eu não tenho rejeição nenhuma. Não tem mais rejeição, porque na verdade, a gente se amando e sentindo uma presença superior, se as outras pessoas nos amam ou não, não tem peso. Perfeito. Não tem importância. Perfeito. E o passado não pode ser esquecido, mas ele tem que ser lembrado em preto e branco, sem poder, sem força nenhuma. Colocar colorido para o futuro, para as novas ideias, para o que há de chegar. Colorido, esperançoso, porque esticando a linha do tempo, da gente fazer assim, causa e efeito, bons pensamentos, palavras e atitudes para abrir mais caminhos, atraindo pelas paralelas dimensionais pessoas afins. Então, a felicidade não é desse mundo. Olha que bacana, olha, puxa. Ela está dentro de você. E é bacana, por isso que eu me surpreendo, por isso que é gostoso não ter pauta, né? Porque pauta você fica naquele trocinho que você tem que ler, perguntar aquelas coisas. É muito delícia esse programa. Não, pô. Aqui a gente conversa, vem o que vem na cabeça e... Delícia. E olha, maravilhoso, aprendi de monte, vamos rever todo mundo. Infelizmente, olha, tá vendo? Olha, Acabou. Esse Deus grego, eu vou dar um cacete nele. Então tá aí. Ai, lindo. Mas, Cristina, muito obrigado. Eu que agradeço. Receber você, maravilhosa. Eu sei que vocês, nossa, enfrentaram dificuldade, chegaram em cima da hora, você teve que se trocar e vir aqui, mas você é profissional, problema. Isso é bacana. Fico muito feliz com a sua presença. Espero que você tenha... Nem preciso desejar, porque já tá plasmado. Vai ser um sucesso os seus workshops, né? Se Deus quiser. Quanto Isso. mais pessoas Ele quer, receberem sempre. Quem faz bem sempre tem o seu retorno. E espero que você volte aqui em breve, né? Para a gente poder abordar outros assuntos, né? Nessa linguagem que a gente... Porque o que a Cristina fala, a gente percebe, é o dia a dia das pessoas. É a vida das pessoas, né? Não é... Por isso que eu não gosto de ficar falando termos técnicos. Isso, nada. Porque nem todo mundo entende. Tem razão. Ou fica tão distante da solução, né? Aquela coisa, mostrar os problemas e como enfrentá-los. Então, gente, muito obrigado. O Fernando já está olhando... Agora é o Fernando que está olhando a cara feia. Não é mais o Cronos. O Cronos já se mandou. Então, gente, eu vou só repetir aqui para finalizar, quem não anotou, os 2 workshops da Cristina Cairo, nesse final de semana, Hotel Slaviero aqui na Trindade, 3245-1636, telefone, ou 9984-6888. Repetindo, 3245-1636, 9984-6888. Você não vai se arrepender. Não mesmo, se Deus quiser. Ah, tranquilo. Grego, que Deus te abençoe. Não, muito obrigado. Que Deus ilumine o teu programa e cada vez mais sucesso, viu? Tá, muito Coisa obrigado. linda. Fraterno abraço e um feliz sempre. Fizemos uma amizade linda com uma pessoa de Portugal, o Ricardo Vieira, que tinha assistido o seu programa. Isso. E ele promoveu um curso lá em Portugal e ele nos levou para Portugal para atender aos portugueses com a linguagem do corpo, graças ao seu programa. Que bacana, tá vendo? Abriram. Muito obrigada. E eu fico super feliz. E tomara que você abra outros caminhos, né? Se Deus quiser. Porque o que você traz, o que você leva, é coisa boa, né? É saúde, é coisa boa para o próximo, isso é muito importante. Cristina, e o mais bacana disso, porque era uma mulher de televisão, né? Então é melhor ainda, então, não precisa nem instruir, olha para a câmera, olha para mim, tudo aqui, então nós estamos em casa. Já pus a pilha no meu aparelhinho. Ela mesma pôs, ninguém precisou nada, já sentou aqui, já foi tudo. A Cristina está aqui para um workshop, nós vamos falar mais para frente. E eu quero só fazer a chamada para aquelas pessoas que não recebem a nossa mala direta. Então vocês vão saber agora qual é o tema que nós vamos usar hoje, né? Nós vamos falar sobre harmonizar a criança interior. E eu já tenho um monte de pergunta, né? Oba, vamos lá. Adorei isso aí. Legal, legal. Então a mala direta constituiu no seguinte. Muitas das nossas dificuldades emocionais, se não todas, têm origem na infância e todas as emoções e sentimentos que nos marcaram estão registrados em nosso subconsciente. Isso significa que mesmo adultos,
Nosso comportamento é regido pela ótica da criança. Isso afeta diretamente nossos relacionamentos pessoais, profissionais e afetivos. Redescubra sua individualidade retirando as máscaras que nos distanciam do nosso verdadeiro eu. Como? Daqui a pouco nós vamos falar. Harmonizar esta criança é um passo fundamental para o nosso equilíbrio interior e dos nossos filhos. Nossa convidada é a Cristina Cairo, que vocês estão sabendo. Cristina, a criança interior é uma coisa interessante. Você vai já abrir, eu achei muito interessante o tema, e eu já pergunto, eu vou aproveitar, né? Quem mais aprende nas minhas entrevistas sou eu. Isso é. Eu sou uma pessoa com 64 anos, mas eu sou uma criança. Legal. Eu me sinto uma criança. Às vezes eu me questiono, é verdade, eu falo ao vivo, não tenho problema nenhum em dizer isso. Às vezes eu me questiono, eu falo, como é que pode um homem de 64 anos ter esse jeito infantil da criança mesmo, porque eu sou alegre, eu sou brincalhão, eu sou palhaço, eu me sinto bem dessas coisas. Às vezes eu questiono, pô, será que a pessoa sendo assim, ela deixa de ser levada a sério? Como é que a sociedade vê, né? Porque a sociedade é muito crítica, né? Mas o Grego, é muito engraçado isso. Até a criança, a pequena criança, sim, ela tem uma criança interna. Então, assim, muitos pais têm dificuldade de lidar com as crianças porque não sabe fazer a criança. Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu sou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Hoje é um dia magnífico aqui para o Brasil e hoje é o dia da bandeira do Brasil. Eu olhei hoje no Facebook, tem uma comunidade com 11.200 pessoas, o programa Vida Inteligente, eu tenho meu perfil com 5.000, eu tenho uma outra comunidade no meu nome porque já estourou o limite e eu não tinha, no final da tarde, foi proposital, cerca de 2, 3 horas da tarde, pelo menos no meu perfil e na comunidade, ninguém tinha feito alusão ao Dia da Bandeira Nacional. Isso é uma coisa séria, isso é um absurdo na minha opinião, é uma crítica construtiva que eu estou fazendo. Todos vocês sabem que eu sou grego, né? Eu fui criado aqui no Brasil, amo esse país, amo o país que eu nasci também, e eu acho que essas datas são muito marcantes e deveriam ser festejadas. Que afinal a bandeira que representa o seu país, essa coisa, então tinha que ser lembrado pelas escolas, não sei, pode até ter sido lembrado nas escolas, mas infelizmente, aí à tarde eu postei, fiz uma alusão, coloquei a letra do hino à bandeira, coloquei a bandeira e aí todo mundo começou, puxa mesmo, é mesmo, que bacana, viva o Brasil! Então, puxa vida, a gente não pode se esquecer disso. Ser criança, uma coisa muito importante que todo mundo deveria fazer, até uma PNL, uma ressignificação, de 0 a 3 anos de idade é o tempo que se forma a estrutura da personalidade de todos nós, né? 0 a 3. De 0 a 3 anos. E é o pior momento dos pais.
Então vamos dizer assim, acabou de nascer o nenenzinho, já é um momento muito difícil. Por mais que os pais tenham amor um pelo outro, é muito cansativo, acorda toda madrugada, às vezes o marido não colabora, a mulher tem mágoa do marido nessa hora. Isso. Então Isso assim, ou o marido até colabora, mas ele tem que acordar cedo no dia seguinte, os dois estão muito cansados, e tudo isso que o papai e a mamãe vão emanando, mesmo sem demonstrar muito, a criança está captando. Nos chips lá dentro, né? Nas células, está captando aquilo, mesmo à distância. O que nós carregamos para a nossa vida adulta? De 0 a 3 anos é o principal. Às vezes tem mamãe que está grávida, né? E papai trai contra a mulher. Ixi, um exemplo. Disso, A mamãe sente ou mamãe sabe, fica magoada. Inconsciente da criança, já pegou aquilo. Um dia essa criança nasce, está tudo bem, os pais estão juntos, a criança cresce, uma menina, por exemplo, ela cresce e ela não confia em homem nenhum. Ela acaba atraindo homens que traem. Aí chega um psicólogo, uma psicóloga, né, e fala assim, você está seguindo o modelo dos seus pais, você está atraindo o modelo. Ela vai dizer, imagina, nunca papai traiu mamãe, eu nunca vi, nunca soube, só que está no inconsciente dela. Muita coisa que, por mais hipnose que faça, regressão, terapias, e a pessoa não está melhorando, pode procurar de 0 a 3 anos. Tem um exemplo que eu vou dar também uma dica, tanto para você quanto todo mundo que está assistindo agora. Pega uma foto sua, sim, de pequenininho, no máximo até 3 anos de idade. Eu tenho. Ótimo. Tá até no Facebook eu postei. Beleza. Aí você põe na sua carteira. Durante 3 meses, que é um ciclo, você vai olhar para o Greguinho. Isso. Bonitinho. E você vai falar para o Greguinho, como se ele fosse teu filhinho querido, o mais amado. E você vai dizer para ele o quanto você o ama, o quanto que você vai proteger ele dessa vez, que você nunca vai deixar ninguém magoar ele, que todas as mágoas que ele tem de papai e de mamãe podem desaparecer porque você assumiu ele agora. E você vai cuidar dele com carinho, diga que o ama, diga que ele pode confiar em você e guarda. Todo dia tenha um momento com essa criança, você vai surtar. É inacreditável. Sério mesmo? É sério. A sua criança interna, ela vai começar a entender que você está falando com ela, e você está se amando, e você está suprindo todas as faltas de... 7 de setembro, 15 de novembro, que passou despercebido também, né? Infelizmente. Na Grécia, no país que eu nasci, ali tem umas coisas interessantes. É diferente, cada país é diferente, né? Mas todas as escolas, já disse isso aqui, vou repetir. As aulas, os pais, alunos e professores ficam parados antes das aulas, é entoado o hino nacional grego, obrigatoriamente todos os dias, e ao final do hino nacional grego, eles, por ser um país ortodoxo, eles rezam o Pai Nosso também. Então, mas eles não fazem isso como um negócio decorado. É uma coisa que as pessoas sentem, o patriotismo, estão enaltecendo o seu país, cantando o hino do seu país e enaltecendo o Deus Criador e que protege todo mundo. Então, tá aí, parabéns meu Brasil, parabéns bandeira maravilhosa, e que a gente possa realmente ser o celeiro da futura civilização. Bem, lembrando também que dia 5 de dezembro próximo, Jorge Antônio Ouro, meu querido amigo e irmão, vai estar em São Paulo fazendo o 3º encontro Mosaicos do Novo Ciclo. Vai ser lá no Hotel Pestana, na esquina da Brigadeiro com a Tutóia, das 9 da manhã às 5 da tarde. Você pode contatar, tem pouquíssimas vagas. O espaço é limitado, acho que é 300 pessoas, tem pouquíssimas vagas ainda. Você escreva para deliadamata@hotmail.com, está aí embaixo aí que você está vendo agora. E o evento é organizado pelo Márcio Cambaúba e pela Délia da Mata. Aproveite, vocês vão passar um dia maravilhoso com esse meu querido amigo e irmão Jorge. Pois bem, hoje eu recebo com grande alegria... Esqueci alguma coisa, Fernando? O workshop? De quem? Da Cristina? Calma, depois nós vamos colocar... A Cristina está chegando, nem apresentei ela ainda. Já estou do lado. Já está lá. Então, mas hoje, olha que alegria, vocês estão vendo que está aqui do meu lado, né? Estou super feliz de receber a Cristina Cairo, né? Obrigada, muito obrigada. Porque a gente tem, é interessante isso aqui, você deve saber melhor do que eu, né? Até nós falamos num programa recentemente aqui, falamos sobre essa afinidade
ligações espirituais, né? Afinidade, que a gente não entende. Eu olho para você, você olha para mim, a gente simpatiza um com o outro, ou então a gente acha que já esteve em algum lugar, mas não interessa isso aí. Tem coisas que realmente a gente... É a frequência igual, deve né? ser, Então, deve ser. Então, são coisas agradáveis. Graças à minha intuição, ou seja lá o que for, eu tenho trazido aqui pessoas que me fazem um bem-estar danado, né? E também para as pessoas que estão assistindo. Você é uma delas, e quando eu fiz a mala direta anunciando que você viria, puxa, foi uma alegria incrível. Nossa, eu agradeço, então, inclusive eu quero até falar para o seu público querido, né? Eu quero te agradecer, assim, para o mundo inteiro saber a importância desse programa. Foram o quê? Foram 2 anos atrás? Agosto de 2013 você esteve aqui. Então, aí, de repente, pai e mãe do mundo, frustrações, indignações começam a desaparecer. Dá para trabalhar perdão nisso? É o perdão que acontece. É mesmo? É o fato, é o perdão que acontece. Por que uma pessoa não perdoa? Porque ela não se sente amada, ela não se sente com um autoconhecimento suficiente para ela tocar a vida dela. Quando a gente está tocando a vida, sabe o que a gente quer e sabe quem a gente é, você não tem tempo para ficar amarrado em mágoa. Você tem tanta coisa para fazer que você encara naturalmente que o que passou foram apenas lições de vida. Então o autoconhecimento é muito forte. E você vai trazer o autoconhecimento para essa criança no momento que ela, congelada no tempo, lá dentro, ela não espera que você vai trazer tanto amor para ela. Quer dizer, mas aquela criança sou eu mesmo, né? É você. Só que você vai ter resistência. Se você olhar no espelho e ficar, então, Grego, você é ótimo, eu te amo, tá, tem um certo efeito. Mas você pegar a foto de você pequenininho... Com certeza o efeito é outro. É uma gracinha. É maravilhoso. Você olha, a gente fala até por que nossos filhos crescem, né? Porque eles são uma gracinha. E realmente eu vejo minhas fotos, puxa vida, aquilo me traz excelentes recordações, me traz tristeza, né? Porque era o tempo que todos estavam vivos, era uma alegria e toda essa coisa. Então, quer dizer, você, antes de mais nada, a Cristina é psicóloga. Isso eu é sou importante. bacharel em psicologia. Bacharel em psicologia, isso é importante. Ela tem embasamento para falar o que ela está falando, fora a experiência. Então, vamos fazer eu vou fazer isso, eu vou começar amanhã. Todo mundo. Pegar a fotografia Isso. E começar a falar com ele. 3 meses, uma vez por dia. Detalhe, ninguém pode saber. Agora todo mundo está sabendo. Não. Ninguém pode saber a boa, né? Você tá gostando dessa aqui, né? Ninguém... Tá tudo... Eu vou contar um segredo para a torcida do Flamengo. Não é isso que eu quis dizer. Eu tô brincando. Eu quis dizer que ninguém... Isso é bom. Que ninguém pode saber o que você está fazendo. Não, bacana. Não, mas isso todo mundo vai saber que eu estou fazendo, Segredo. Mas eu não vou saber que vocês vão estar. Não, mas bacana. Ai, que barato. Quem ouvir, eu acho que é... E o que vai acontecer? Não, então não vamos dizer o que vai acontecer para não criar expectativa. Para não influenciar. Exatamente. Mas vai ter resultado. Essa experiência é assim. Você pode simplesmente chegar num hipnólogo, num psiquiatra, num psicólogo, deitar num divã e ele toda semana fazer uma regressão até 3 anos de idade, vai doer, vai ter resistência, você vai chorar muito, vai rir muito, que vai viver sensações, reviver. Se você está falando com você pequenininho, você está fazendo o trabalho do terapeuta, porém, sem influência de ninguém, é um alto amor de forma disfarçada, que o teu inconsciente vai entender